Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aulinha de Química e agora a gente vai falar sobre eletrólise. Veja bem, se você pegou bem a parte de pilha, fica mais fácil trabalhar e compreender a parte de eletrólise. O que a gente vai ver na eletrólise? Veja bem, primeiro, ela é um processo não espontâneo. Então, quando a gente aprendeu a calcular DDP, a variação de potencial, a força eletromotriz, que a gente visualizava, sempre dava um valor positivo. A gente pegava o maior menos o menor. Aquele que tem a tendência real a reduzir, aquele que tem a tendência real a oxidar. Aqui não. Aqui é um processo que necessita de corrente elétrica. Então, você fornece a corrente elétrica para esse procedimento. Eletrólise, o nome a gente já usa muitas vezes porque lise é quebra. Então, vai ser a quebra de uma estrutura, né? A quebra de uma estrutura iônica de preferência, ou que tenha íons, por eletricidade. Beleza? Mas não aguardem isso aqui que mais à frente eu mostro essa diferença de potencial na prática e a partir de exemplos. Tá? Coisas importantes. Procedimentos que acontecem na eletrólise. Aqui, em vez de ter um voltímetro de corrente, aqui tem um gerador. Aqui tem algo que vai gerar a corrente elétrica. Existe o cátodo e o anodo, assim como na pilha. Interessante é que o cátodo continua sofrendo a redução e o anodo continua sofrendo a oxidação. O que muda drasticamente são os polos. Na pilha sai o polo negativo, é da onde saem os elétrons da oxidação. Aqui, ó, é o polo positivo, tá? Da eletrólise, até porque está sendo fornecido. Então aqui se puxa os elétrons de um para outro, tá bom? Beleza, calma. Bruno, mas então vamos lá, como é que acontece essa eletrólise? Como é que fornece? Vamos responder algumas coisas. Primeiro, foi o que eu falei, deixa eu até aproveitar para descrever, a gente não perder nada. Ó, o cátodo continua sendo o eletrodo no qual ocorre a redução. Cheque, foi o que eu falei aqui agora. Ele será o eletrodo negativo, isso que muda, tá bom? O anodo, por sua vez, continua sendo o eletrodo com o qual ocorre a oxidação. Então, saber anodo e cátodo na pilha e na eletrólise é a mesma coisa, tá? O que mudou só é o sinal. E aí, como você vai lembrar disso? Gravar um dos processos para ver. Lembra que na pilha, que é mais tranquilo por ser espontâneo o processo, você tem a oxidação gerando os elétrons, e esses elétrons fluem naturalmente para a redução. Então, da onde saem os elétrons? Da oxidação. Então, é lá que é negativo. E na eletrólise, muda o sinal, porque é ali que é fornecido. Então, tem que puxar, tem que ser positivo para puxar esses elétrons, certo? Como assim, Bruno? Não entendi. Olha só, eu preciso de um gerador que puxe esses elétrons, que forcem uma oxidação. Esse eletrodo em si, ele não reage. Isso é interessante também debater. Os eletrodos na eletrólise não vão reagir, não vão participar da reação, tendem a ser inertes. Então eu gero uma diferença de potencial positiva no eletrodo de oxidação para puxar esses elétrons, ok? Tranquilo? Essa é a eletrólise. Tá, tenho que entender mais algumas coisas. Calma, vamos devagar, vamos em partes. Como a gente faz a eletrólise? Primeiro, a gente tem que ter o circuito elétrico, como eu marquei antes. Ele vai ter um gerador, diferente da pilha, que é um fiozinho, tem que botar alguém ali, algo que gera. Pode ser uma pilha. Pode ser uma pilha para gerar uma reação. A pilha vai gerar eletricidade, ok, e a eletricidade eu vou usar para fazer outra reação. Que vai fornecer energia em um recipiente denominado de célula ou cuba eletrolítica. Diferente da pilha, que tem 2 compartimentos, na eletrólise você não precisa de 2 compartimentos. Por quê? Porque você tem os eletrodos que não reagem, vão reagir na solução. Na verdade, você precisa só ter algo iônico ali, algo que tenha íons. Tá? É importante notar que o gerador não pode criar nem destruir elétrons, tá? Ele está ali apenas para forçar o circuito. Então, ele força a positivo de um, né? Ele injeta elétrons de um lado e puxa de outro. Por isso que é um gerador elétrico, tá? É algo que vai gerar uma diferença de potencial.
Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó. Segunda, como podemos fazer? Então, como é que funciona? Como é que a gente pode fazer agora? Primeiro, para funcionar, né, se a célula não existir um eletrólito, a corrente elétrica não vai passar. Então tem que ter condução elétrica. Presta atenção, deixa eu marcar isso aqui. Deixa eu marcar isso aqui para vocês. Olha para a célula aqui, ó. Célula é que biologia, né? Como a gente chama essa célula, a região. Isso aqui, ó, isso aqui tem que ter íons para que a condução ocorra. Nossa, ficou tão lindo esse desenho. Mas então, é a primeira grande sacada. E eu marco isso aqui, ó. E eu marco isso aqui logo de cara do eletrólito, porque a forma que esse eletrólito está disponível para a condução vai determinar o tipo de eletrólise que ocorre, tá? E desse modo, tá existindo o eletrólito, cada um dos seus íons migrará para o eletrodo de sinal contrário. Olha o que é interessante, aqui é bem direto, os íons vão migrar. O cátodo vai receber os cátions, o anodo vai receber os ânions, tá bom? Os ânions vão ser atraídos pela carga positiva, por isso que o anodo é positivo, por isso que no anodo os íons negativos vão doar os elétrons e os cátions vão receber os elétrons no cátodo. Tranquilo? Tá bom? Tem que ter, com isso acontece, né? Quando tem esses eletrólitos, ocorre a passagem de corrente elétrica em cima e as alterações químicas, porque aí vão gerar substâncias neutras, tá bom? Como podemos fazer? Beleza. Primeira coisa, tem que ter uma corrente elétrica contínua e tem que ter voltagem suficiente para o processo. Como a gente sabe qual é a voltagem suficiente para o processo? Calculando qual seria a DDP desse material. Ah, vai ser negativa? Vai ser o quanto é necessário para que a reação aconteça. Tá bom? Continuando. Outra, eu preciso que esses íons tenham liberdade de movimento. O que é isso? Dar liberdade ao íon. Fala assim, pode passear por aqui. Não é assim. Na verdade, tem dois jeitos. Tem dois jeitos de ter íons livres. Primeiro, é esse material aquecido ao ponto de ser no estado líquido. Lembrando que o material iônico é sólido à temperatura ambiente, porque a ligação iônica, lá na ligação iônica a gente já viu isso, lá na ligação iônica a gente viu que o material iônico tem a tendência, tem uma ligação forte, então tem a tendência a estar no estado sólido, ou seja, para você fazer ele ir para o estado líquido, tem que atingir uma temperatura muito alta. Existe a eletrólise, né, que é efetuada em temperaturas muito altas, chamadas de eletrólise ígnea, que é a nossa próxima aula. Ou você coloca ele dissolvido em um solvente ionizante, que é, em grande geral, a água. Então, você pode ter dois processos diferentes que vão gerar duas eletrólises diferentes. Eletrólise em solução ou eletrólise em solução aquosa e eletrólise ígnea. Elas têm procedimentos diferentes, porque a água vai atrapalhar, pode ou vai atrapalhar a eletrólise do material. Para não ter problema, separei em aulas distintas para a gente ver. Então, próxima aula, você vai entender como é que funciona a eletrólise ígnea e como ocorre o cálculo de DDP na eletrólise normalmente. Depois, vou falar sobre a eletrólise aquosa. Tá bom? Sem mais delongas, aguardo vocês nessas duas próximas aulas para a gente debater esses dois processos de eletrólise, sabendo que é um processo não espontâneo. Tranquilo? Até a próxima. Fui!